Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o livro Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Antes de começar a história, o livro traz uma breve biografia do autor, um contexto histórico, né, pra gente entender mais ou menos quando que ele escreveu esse livro. Esse foi o último romance que o Érico Veríssimo publicou em 1971. Depois disso ele escreveu mais algumas poucas obras, porque em 1975 ele já faleceu. A história do incidente em Antares, né, como eu já disse, foi escrita em 1971, em plena ditadura, e muitas partes aqui tem uma grande crítica à ditadura, então a gente já percebe aí uma certa coragem, uma certa audácia assim do autor de escrever sobre esse tema na época em que estava acontecendo. Apesar que a parte política em geral do livro continua completamente atual, o que é uma tristeza, que a gente veja que as situações que ele conta aqui continuam acontecendo ou até piores do que eram nessa época. Mas vamos à história. O incidente em si ele acontece numa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 1963. E se passa em Antares, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, mas apesar do incidente se passar em 1963, a história começa mesmo em 1830, porque ele faz toda uma contextualização histórica antes de contar sobre o incidente em si. Então ele conta como surgiu a cidade de Antares, da família dos Vacarianos, que foi a primeira família a, digamos, tomar conta da cidade, né? Eles eram meio chefes da cidade. Pensemos numa época aí de coronéis. Depois de um tempo chegou na cidade a família Campo Largo e a família Vacariano e Campo Largo se tornaram inimigas por quase 70 anos, até serem convencidas por Getúlio Vargas a se unirem, porque ele achou que isso poderia ajudá-lo politicamente. E a partir de 1925, o Xisto Vacariano faz as pazes com o Benjamin Campo Largo e a partir daí as famílias deixam de ser inimigas. As principais pessoas dessa família que continuam na história, não as principais, mas as que estão lá mais próximas do período do incidente, é o Coronel Tibério Vacariano e o Zósimo Campo Largo. Mas o foco aí é principalmente no Coronel Tibério Vacariano, porque ele tem muito envolvimento político. E a partir da história dele, meio que a história se une com a história do Brasil. Então a gente tem aí uma parte histórica bem forte, que conta do Getúlio Vargas, do Juscelino, do Jânio Quadros, de vários outros presidentes. Eu não sou uma pessoa muito ligada à história, então muitas das coisas que eu lia não me fizeram referências diretas a informações que eu teria antes, mas ele deixa tudo muito explicadinho, mesmo para quem como eu não entende muito dessa parte política do Brasil, dessa história política do Brasil. Ele dá um background bem completo de como as coisas funcionavam naquela época. Bom, a história vai se desenrolando até que na segunda parte chega o incidente em si. A cidade de Antares entra numa greve geral, convencendo até mesmo os coveiros a participarem da greve. E nesse dia da greve, que começa no dia 11 de dezembro de 1963, morrem 7 pessoas na cidade, algumas muito influentes, algumas da favela da cidade, que portanto ninguém dava a mínima, e essas 7 pessoas morrem nesse período, mas as pessoas que estão em greve impedem que elas sejam enterradas no cemitério. Então eles deixam os caixões ali próximo ao cemitério e vão embora sem saber o que fazer, porque eles não deixam enterrar nem no cemitério e nem em lugar nenhum. O que acontece é que durante a noite esses corpos levantam dos caixões. Eles não são fantasmas, nem espíritos, eles são os corpos que estão começando a entrar no estado de putrefação, né? Que estão começando a se decompor, e eles resolvem voltar para a cidade e para dizer para o prefeito e para as pessoas influentes que ou eles são devidamente enterrados no cemitério ou eles vão ficar lá no coreto, na praça principal, para que todos possam ver eles apodrecendo, sentir o cheiro horrível que eles emanam. E eles voltam para a cidade e aí vai esse desenrolar de o que eles causam
ao voltar para a cidade. Eu gostei da história, surpreendente, assim, me surpreendeu, gostei mais do que eu imaginei que gostaria, porque, como eu disse, eu não sou muito ligada a essa parte histórica, mas eu achei que ele é muito direto do jeito que ele escreve, não fica aí com enrolação e nem com palavras muito difíceis, é um texto fácil de ser lido, de ser entendido, mas como não acontece muita coisa, ele se torna uma leitura um pouco lenta, parece que você lê e não sai muito do lugar. Mas eu acredito que isso se deva ao fato de que Incidente em Antares, ao contrário do que o nome diz, não é a história sobre um fato, sobre um incidente, sobre um acontecimento. É uma história sobre uma cidade e as pessoas dessa cidade. Na verdade, é como se toda a história fosse uma descrição. Mesmo esse fato grandioso, ele não interfere tanto realmente na história. Claro que não tem como não se espantar e não ficar envolvido com essa trama de mortos levantando do caixão e voltando para a cidade e causando um transtorno para as pessoas da cidade. Mas esse, no meu ponto de vista, não é o foco da história. O foco é a cidade de Antares, como se a cidade tivesse vida em função dos habitantes de lá, que nada mais são do que a representação do Brasil. Então, o que se encontrava nessa cidade em particular, eu acredito que possa ser encontrado em qualquer cidade do Brasil, principalmente na época em que acontece a história. Como eu já falei um pouco também, outra parte muito forte na história é a crítica que ela faz. Crítica política, falando de corrupção, de pessoas que têm regalias, influência e etc. Crítica social, mostrando como as próprias pessoas se tratam de acordo com o status que elas têm, com o dinheiro que elas têm, com a profissão que elas têm. Fala um pouco de racismo, fala de traição, fala da ditadura, fala de várias coisas, várias críticas bem claras, não é nada escondido nem indireto, é bem direto, dá para entender muito bem do que ele tá falando. É isso, eu recomendo a leitura desse livro, eu acho que é uma boa oportunidade da gente conhecer um pouco da literatura nacional e conhecer um pouco da história até do Brasil. Não sei o quanto fiel ele é, mas eu acredito que ele é a visão de uma pessoa durante aquela época. Então, né, mesmo que ele não seja o que os livros de história trazem, ele dá uma visão mais ou menos do que as pessoas pensavam naquela época, acredito eu. Se você já leu o livro, já leu outro livro do Érico Veríssimo, deixa aqui pra mim nos comentários. Vou deixar minhas redes sociais, onde a gente pode continuar conversando sobre os livros. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Muito obrigada pela companhia e até mais!